Olá pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Marcelo, eu sou engenheiro proprietário da empresa Prime Aquecimento. Esse já é o segundo vídeo, né, que a gente está fazendo, né? Fizemos o primeiro falando um pouquinho sobre gás, então para aqueles que pularam esse primeiro vídeo e estão vindo aqui no segundo, o meu objetivo aqui é ensinar ao usuário de uma forma mais didática a entender um pouco do aquecedor. Eu não vou entrar em dados muito técnicos, ninguém vai fazer cálculo de dimensionamento, vai ser casos complexos, porque nós vamos depois fazer sim videoaulas para técnicos, para mais realmente focado nessa parte mais complexa, né, de um funcionamento de um aquecedor a gás, tá? A nossa empresa ela trabalha tanto no aquecimento a gás, solar, parte de pressurização de água, com bombas e pressurizadores, como também consultorias, né, de qual aquecedor, o dimensionamento correto que deve ser feito, qual modelo de aquecedor, né? Trabalhamos também na parte de vendas, tá? De todas as marcas de aquecedores do mercado, né? Então aqui a gente não está focando em marcas também, tá? Talvez eu fale no futuro o que é um aquecedor melhor ou pior, né? Mas disso ainda eu vou fazer algumas verificações. Isso é um assunto já um pouco mais complicado, né? Mas eu sempre vou falar aqui de forma real e estatística, né? Se eu falar que um aquecedor é melhor que o outro, é pela estatística de problemas, e não porque eu sou fanboy da marca X, Y, Z, ou porque aquele tem um acordo comercial, ou porque aquele é mais legal, é mais bonito, eu ganho mais dinheiro. Não, vai ser pela forma estatística. Como eu presto também assistência técnica de reparo, manutenção, eu vou usar esses dados para informar quais são os aquecedores que mais apresentam problemas, tá? Nessa segunda parte desse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre pressão de água, tá? Bem simples, esse vídeo vai ser bem curtinho, né? Diferente do primeiro. E eu vou usar como exemplo já um atendimento já vou usar um atendimento como exemplo, e daí nós já vamos partir para o motivo e razão, tá? Muitos clientes me ligam dizendo: Marcelo, eu quero trocar meu aquecedor, sabe? Vem uma empresa aqui, diz que eu tenho que comprar um aquecedor de 35, um aquecedor grande, um aquecedor, né, maior, então eu quero comprar um aquecedor de 35, 40 litros, porque eu não consigo tomar banho em 2 chuveiros ao mesmo tempo. A primeira coisa que eu sempre falo é: posso realizar uma visita técnica? A gente visita o cliente, né? Aí eu chego lá no cliente, o cliente tem um aquecedor de 30 litros, 32, 27. Olho o chuveiro dele, olho um chuveiro pequeno, 9 litros, 10 litros por minuto, né? Vejo o sistema de gás dele, vejo que ele usa 2 botijões P45, 3 botijões P45. Perfeito. Mas muita gente se engana na parte do aquecedor. O que o aquecedor faz? Aquecer a água, né? De forma bem básica. Então a parte do aquecedor é fazer o processo de aquecimento de água. E o que acontece com esses clientes que me chamam querendo comprar um aquecedor maior porque não tomam banho em 2 chuveiros? Abre um chuveiro, show de bola, tranquilo. Abre o segundo, aquilo lá encolhe, some água. Os 2 chuveiros ficam com pouco volume e pressão de água, mas a temperatura é igual nos dois. Ou seja, eu tenho potência de aquecedor. O aquecedor meu está sobrando, né? Então, esse não é um problema do aquecedor, e sim da pressão de água que tu tem disponível, né? Essa pressão de água, ela vem muito dos casos, alguns clientes, falta, grande parte das casas hoje em dia, né, a feito de arquitetos, e hoje em dia de como eles estão construindo as casas, né, as caixas de água não existem mais aquelas caixas de águas altas que a gente via antigamente. Hoje a caixa d'água é praticamente no nível da laje da casa, né? Então a altura dessa caixa d'água até o seu ponto mais alto de utilização, tá? Isso é muito importante eu salientar. Não é, mas está chegando aqui no aquecedor, que nem casas de 2 andares. Lá embaixo, pressão de água show de bola, no andar de cima não tem pressão. A gente chega lá, olha a água que está saindo aqui embaixo do aquecedor, olha a pressão. Não, você tem que considerar
o segundo andar, na altura do chuveiro, até da caixa d'água, essa é a pressão real que você tem. Lembrando que a água desce, vai até o aquecedor, passa por uma serpentina, um local que ele vai aquecer, ele já vai reduzir a pressão de água ali e vai ter que subir lá para o seu chuveiro. Então toda aquela descida ele perde ali já na subida, né? Então o que é nesses casos? Qual é o problema dessa cliente, um caso que me chamou sobre esse problema? Não tem nada a ver com o aquecedor, tem a ver que ela não tinha pressão de água. Como que se soluciona isso, né? Existe basicamente, né, teoricamente 3 métodos, tá? A primeira seria a mais que eu nunca vejo ninguém fazer, né? Mas talvez em obra, eu já vi um cliente fazer em obra isso, né? Mas chega a ser uma coisa um pouco muito radical, que é aumentar a altura da caixa d'água. Todo aquecedor ele precisa teoricamente, para dar aquela potência que está escrita na etiqueta do Inmetro do aquecedor, né? Onde diz lá que ele é 30 litros, 22, 20 litros, né? Uma altura de 10 metros de coluna d'água, né? Em livre, né? Ou seja, a caixa d'água estar 10 metros de altura até o seu chuveiro, certo? Então essa é uma solução. A segunda solução que eu vejo que tem algumas pessoas aplicando, que é colocar a válvula reversora ou a válvula transferidora. O que essa válvula transferidora ou reversora faz? Ela é colocada lá dentro da caixa d'água e ela, entre a boia e a caixa d'água, é colocado um T, e esse T vai até uma válvula lá embaixo, na saída sua de água dentro da caixa, onde ele vai pegar a água da rua. E normalmente a pressão da água da rua é maior que a pressão da caixa d'água, tá? Esse caso funcionaria, no caso para essa minha cliente, funcionaria, tá? Ela mora numa casa, ela teria pressão para os 2 chuveiros. Mas nós temos 2 problemas aí, 3 na verdade, problemas que eu posso lhe dizer. A número 1 seria que, utilizando esse sistema de válvula transferidora, né, muitos fabricantes negam garantia do seu produto, do seu aquecedor, se for no sistema ali, né, de acionamento do aquecedor, que é uma pecinha chamada fluxostato. Por quê? Porque a água da rua vem muita sujeira, né, e essa sujeira vai para o aquecedor direto, né, não vai passar por caixa d'água, não vai passar por nada, e aí pode haver entupimentos, problemas às vezes de danificar o fluxostato, né? Variações de pressão de água também faz o aquecedor às vezes ficar meio louco, né? Na temperatura que tu digita ali, às vezes se tiver uma variação, o aquecedor vai dar aquela aumento e diminui potência, aumento e diminui potência, né? Esse seria um dos outros problemas. A caixa d'água por si só ela é um filtro, né? Então por isso que as pessoas fazem a limpeza da caixa d'água. Embaixo fica todos os dejetos que vêm da água da rua, né? E sem utilizar a caixa d'água nesse sistema, toda essa sujeira que deveria ficar na caixa d'água, ela vai direto para o aquecedor a gás, certo? Entupindo chuveiro, entupindo torneira, entupindo aquecedor e etc, tá? Um outro detalhe é, se acabar a água da rua, essa válvula, por que ela é transferidora? Ela vai transferir a pressão para a pressão da caixa d'água. E se tu antes já sofria porque só tinha pressão da água da caixa e não funcionava os 2 chuveiros, vai voltar a ter esse problema. Se faltar água da rua, tu só vai ter a água da pressão da caixa d'água, certo? Então, normalmente é um sistema que tu vai depender de muitos fatores, né? Que não falte água, né? Que a água não seja tão suja, barrosa, para não danificar chuveiros, torneiros e aquecedor a gás. Tem o problema da garantia, né? Então esse é um caso, mas solucionaria o problema do cliente de uma forma mais barata possível. E aí nós temos a terceira e a ideal, que é a instalação de um pressurizador ou uma bomba d'água, que é na saída da caixa d'água, tá? Ela não deve ser feita se for casa. Nós estamos falando aqui de casa, tá, pessoal? Apartamento já é outra questão, mas casa a gente pressuriza a saída da caixa d'água para que toda a sua casa seja pressurizada ou tenha bombeamento de água pelo motor, pela bomba d'água. Por que isso, tá? Ele vai dar pressão tanto na água fria
e tanto na água quente. Eu não vou entrar em detalhes aqui que são técnicos, né? Se ela tem que usar pressostato, se ela tem que usar fluxostato, qual que é melhor, a mais silenciosa. Isso aí é um fator mais técnico, né? Mas existe bombas que você nem sabe que está ligada, silêncio total, como existe bombas que o nível de ruído é maior e, consequentemente, todos devem imaginar, os preços devem ser oscilantes, né? Dependendo da marca e principalmente pelo nível de ruído, tá? Hoje a gente tem ótimas bombas no mercado, né? Praticamente aí várias marcas, né? Eu não vejo problemas. A única coisa que eu vejo problema são clientes que vão na internet e compram às vezes, ou até um encanador, compra uma mini bomba e coloca na saída da caixa d'água. A mini bomba ela é para ser adotada principalmente embaixo do aquecedor a gás, em situações de apartamento. No apartamento, num prédio, eu não vou conseguir pressurizar a caixa d'água do prédio inteiro, né? Então você tem uma outra aplicação que são as mini bombinhas. Essas mini bombinhas são baratas, né? Daí o pessoal vai lá, a pessoa às vezes me liga e fala, olha, estava funcionando uma maravilha, daqui a pouco não funciona mais. Eu chego lá, está derretida uma mini bomba porque não é a aplicação dela. Ela precisa de uma pressão inicial de funcionamento e ela trabalha com um sistema de fluxostato que qualquer tipo de sujeirinha já trava, já dá problema, né? Então ela não é aplicação para ser instalada em casa, certo? Embora muita gente faça. Essa é a minha opinião profissional, tá? E eu estou usando aqui muito da estatística de problemas. Muita gente que faz com mini bomba, pressurização de caixa d'água, dá problema. De uma hora ou outra vai apresentar uma falha desse sistema, né? Gente instalando invertido, essas bombas precisam da água para usar como refrigeração também, daí já não fazem certo, a bomba vive trabalhando quente, né? E dá problema, né? Mas agora voltando, por que tem que ser na saída da caixa d'água, né? Por que tem que ser pressurizado água fria e quente? Vai ser pressurizado tudo, né? Para que exista o chamado equilíbrio hidráulico, né? Na questão da dinâmica de fluido, ela é muito clara. Por exemplo, se você tem uma pressão maior que a outra, aquela que te for maior, ela vai sobrepor sobre a outra, né? E a outra você não vai conseguir utilizar. Em que situação? Vou misturar, usar um misturador. Vamos supor que o seu aquecedor está lá digitado 45 graus, né? Aqui em Lages tem muita gente instalando aquecedor no ambiente externo, que eu até agora eu não sei porquê, né? Porque acho que as pessoas têm medo, mas um aquecedor a gás hoje tem tantos dispositivos de segurança que é mais seguro que um fogão, podem ter certeza. Se ele for bem instalado, tudo certinho, ele é muito mais seguro que um fogão, porque ele tem vários sistemas de monitoramento, né? Mas instalou na rua. Então a pessoa deixou lá instalado lá fora da casa, lá tem que pular uma janela, coisa lá, 45 graus. Aí chega agora no verão, né? Não consigo tomar banho, tá muito quente a água. Na hora que ela vai usar o misturador ou monocomando ou de registros separados, não consegue misturar. Por quê? Porque não tem um equilíbrio hidráulico, né? Foi pressurizado ou só água quente, daí a pressão da quente é muito maior que a fria, daí você não consegue colocar a fria junto. Ou a água da pressão fria, que normalmente ela é maior que a quente, não consegue misturar, né? E às vezes causa até eu já vi casos de tubulação da água fria estourar, porque daí a pressão da água quente vai para a tubulação da fria, né? Já vi caixa d'água a 40 graus lá dentro, porque o aquecedor ficou ligado, a pessoa ligou os dois registros, a pressão da quente foi, né, o aquecimento da água acabou levando a água quente lá para a caixa d'água, né? Então a gente coloca a bomba onde, né? Lá na saída da caixa d'água, para que a água fria e a água quente tenham praticamente a mesma pressão, para que tu possa misturar, né, o equilíbrio hidráulico. No momento que tu misturar a água, tu vai conseguir equilibrar, deixar a água um pouco mais morna, né? Embora não é o ideal. O ideal é sempre você digitar no aquecedor a tua temperatura de banho, para que você não desperdice esse gás, né? Tem muitos clientes hoje que reclamam, meu aquecedor o consumo tá altíssimo. Eu chego lá para ver, tá 50 graus digitado, né?
Então, daí chega na hora de tomar banho, muito quente a água, a pessoa mistura com água fria, mas o aquecedor continua gastando gás para chegar a 50, né? E aí? Aí realmente vai comer o gás, literalmente, né? Falando de uma forma bem simples aqui, né? Então, essa parte de pressão de água que eu entrei, então, é só para vocês entenderem que o aquecedor normalmente não tem nada a ver com você conseguir tomar banho em 2, 3 chuveiros ou 4 ao mesmo tempo. 90% dos casos que eu atendo é pressão de água, não tem nada a ver com o aquecedor, tá? O aquecedor, ele tem a função dele é aquecer a água, né? Aqueles 22 litros por minuto, 30, 20, 26, 27, ele tem uma condição para aquecer, que a gente falou no primeiro vídeo, mas essa simultaneidade de pontos, né, que seja 2 banhos no chuveiro, 3 ao mesmo tempo, que nem a gente olha lá no folderzinho, né, que eu sempre costumo dizer, olha um folderzinho do aquecedor, a gente olha lá, 3 chuveirinhos e uma torneira, então você, vou comprar esse que eu vou chegar em casa, ele vai dar 3 chuveiros e uma torneira, chega lá, a pessoa não tem pressão de água, às vezes mora numa cobertura, às vezes mora numa casa em perfil baixo, caixa d'água baixa, ele mal e mal vai conseguir tomar banho de qualidade em um chuveiro, né? E tem situações tão críticas, porque o aquecedor tem uma pressão inicial para funcionar, senão ele não funciona. Dependendo da marca, precisa de pelo menos 1 metro de coluna, 2 metros de coluna d'água, aí ele nem liga, nem funciona o aquecedor, tá? Então isso não quer dizer que eu preciso de um aquecedor maior para poder ter mais quantidade de pontos simultâneos. Falta potência de aquecedor quando tu tem uma ótima pressão de água, aí tu liga 2 chuveiros, certo? Os 2 chuveiros, banho, pressão de água, quantidade de água de vazão, show de bola, mas esfria a água. Os 2 esfriam, certo? Aí sim é uma questão de falta de potência do aquecedor, tá? Quando você tem pressão de água, tem condições de banho, mas a água esfria. Aí sim a gente está falando aqui sobre falta de potência de aquecedor. Aí sim a gente entra no dimensionamento para saber qual aquecedor vai te atender melhor na condição que tu precisa, tá? Então, essa segunda parte a gente falou um pouquinho sobre pressão de água, né? Vamos para o próximo, depois capítulo que eu vou fazer, o terceiro, que a gente vai falar aqui, né, basicamente um pouquinho sobre exaustão de aquecedores a gás, né, chaminé, é muito importante, né? Só saliento e lembrando, tá, que nessa parte da pressão de água eu não comentei de uma parte muito importante que é técnica, que é sobre tubulação, tá? Que é muito importante, né? Não existe esse negócio aí de diminuir o tamanho do cano para dar mais pressão, tá? Isso aí é história de coisa mais antiga, né? A tubulação, ela vai determinar a vazão de água, né? Vazão é uma quantidade de água por um determinado tempo, né? Então, quanto maior o cano, mais água vai passar. O maior cano que eu digo, tá, pessoal? Não falando do jeito... Eu vou falar um pouco técnico, né? Qual é o diâmetro interno, né, que vai passar essa água. Então, quanto maior o diâmetro interno, né, maior vai ser a quantidade de água que vai passar. Mas isso não quer dizer que tem pressão, tá? Pressão é força sobre uma área. E quem vai dar essa força? Altura de caixa d'água, bomba, pressurizador, né? Para te dar essa condição de pressão de água, né? Não vazão de água. Claro que a vazão automaticamente sobe com a pressão. Mas em muitos casos, eu já tive casos de clientes que hoje está na moda instalar 2 chuveiros no mesmo box, né? E aí o indivíduo, o encanador, ele utiliza um cano de 25 às vezes para alimentar os 2 chuveiros. Aí você tem pressão, você tem uma ótima pressão, foi colocada a bomba mais top, foi colocado o que for necessário para funcionar. Só que em um cano só, o que vai acontecer? Um chuveiro vai absorver mais essa quantidade de água e o outro não, né? E aí fica pressões diferentes. Então esse sistema tem que ser feito por um profissional qualificado que vai fazer de forma separada, individual, essa tubulação,
em não dividir um cano para 2 chuveiros. E às vezes, normalmente, esses clientes que compram esse tipo de sistema são aqueles que gostam daqueles quadradão, aqueles que tá na modinha que parece uma panela, né? Eu até tenho aqui, não é um chuveiro, mas é um exemplo, né? Eu compro aqueles panelão assim, né? Esse aqui é um chuveiro que, para quem gosta, não é arquiteto e é mais na parte técnica, eu odeio esse tipo de chuveiro. Odiar da forma que eu digo, que eu acho baixa eficiência, alto consumo de água, muita vazão, tu não tem conforto de pressão, tu tem vazão, né? Daí sim tu tem que ter um aquecedor de potência elevada para aquecer essa quantidade de água, não tem pressão de água, mas esteticamente, né? Hoje muita gente, coisa mais linda do mundo, né? Realmente é bonito. Aí nós falando da parte estética, realmente eu concordo. Mas na parte eficiência do aquecedor, hoje o gás não está barato, a água não está barata, né? Então você comprar esses panelão, que eu costumo chamar para alguns clientes, eu não recomendo, tá? Eu gosto muito de pressão. Então aqueles chuveirinhos de hotel, aqueles bem pequenininhos, aqueles você vai otimizar consumo de gás menor, vai ter uma pressão de água maior, uma vazão, porque ali é menor, muito menor, então o teu custo financeiro vai ser menor e tu vai utilizar o teu aquecedor de uma forma mais econômica, né? Embora que mesmo assim, como disse, né, esteticamente as pessoas preferem outro tipo de chuveiros, né? Existem vários tipos, coluna, né? Tem umas colunas aí que sai água para tudo que é lado, né? Então, tudo isso envolve a pressão da água, que é isso que a gente está falando agora, né? Então, mais um fim de um vídeo, tá? Esse vídeo a gente falou sobre pressão de água. O próximo será sobre chaminés, exaustão de gases, tá? E a gente vai subsequente e vai falando um pouquinho mais de aquecedores. Depois eu vou falar um pouquinho de códigos de erros. Nós vamos passar por várias partes de um aquecedor a gás para que a pessoa realmente compreenda. Inclusive o aquecedor solar, que vai ser uma parte que eu vou comentar, vou falar, vou dar a minha opinião técnica e pessoal também, né, sobre esse sistema que muita gente acha que faz milagres, né? Mas a realidade às vezes não é essa, tá? Agradeço muito para quem ficou até o final do vídeo, né? Dá o seu likezinho e a gente vai dando continuidade aqui para a gente poder fazer com que os usuários que usam esse sistema de central de aquecimento de água a gás por aquecedor de água instantâneo, né? Ou aquecedor de passagem a gás, tenham um conhecimento, né? Pelo menos básico do seu aquecedor, ok? Espero ter ajudado. Qualquer comentário e dúvidas a gente fica à disposição, tá? O nosso telefone 49 DDD 991 37 91 11. Para quem quiser tirar dúvidas, a gente, né, no telefone não existe cobrança, não existe nada. Eu gosto muito de ser didático, né, nessa parte e ajudar realmente, mesmo que tu seja cliente da empresa XYZ ou eu moro em outro estado, outra cidade, eu estou aqui para ajudar, porque eu gosto muito dessa área, estudei muito, né? Tenho bastante tempo também de trabalho nessa área e espero poder aí trazer um pouco do meu conhecimento para o usuário, ok? Muito obrigado, gente, né? Um Feliz Natal e esperamos aí para o próximo vídeo a gente já postar, para a gente dar continuidade nos nossos estudos, ok? Muito obrigado.